Olá, meu aluno, olá, minha aluna! E aí, pessoal, como estão? Bora seguir estudando. O nosso Estudando por Questões hoje tá especial, hein? Trazendo uma questão bem legal aqui e que frequentemente a gente tem algumas diferenças quanto a essas questões, a esses elementos, que é bastante importante a gente discutir, a gente falar aqui, a gente olhar, né, essas circunstâncias. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês nossa questão. Deixa eu pegar ela aqui, colocar ela na tela para vocês, para a gente poder começar o nosso estudo. Vou colocar aqui para vocês na tela, então. Olha só, a questão que a gente vai trabalhar hoje, ela traz aqui uma discussão da FCC, que é o seguinte, olhem só, nessa discussão a gente tem o seguinte: Pablo, viúvo, estrangeiro, faleceu em sua terra natal, onde era domiciliado, deixando 2 únicos filhos. Marina, brasileira naturalizada, e Gabriel, brasileiro nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, a sucessão dos imóveis de Pablo, situados no Brasil, será regulada. Então, o Pablo é estrangeiro, o Pablo é um viúvo, né, estrangeiro, faleceu na sua terra natal, portanto, não faleceu no Brasil, porque ele faleceu onde ele nasceu. Se ele é estrangeiro, ele não nasce no Brasil. E ele era domiciliado lá nesse local, lá na sua terra natal, no estrangeiro. Deixou 2 filhos, Marina, brasileira naturalizada, Gabriel, brasileiro nato. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, a sucessão dos imóveis de Pablo situados no Brasil será regulada por uma determinação prevista na Constituição Federal. Ela está prevista lá no artigo 5º, inciso 31, além das previsões ligadas à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, esse é o papel, essa é a circunstância aqui que a gente tem. Vamos lá. Letra A. Pela lei pessoal de Pablo em relação à Marina e pela lei brasileira em relação a Gabriel. Olha só. Não há diferença entre brasileiro nato e naturalizado. A gente tem que parar com isso. Não há diferença entre nato e naturalizado, a não ser aquelas postas pela Constituição. E a Constituição não estabeleceu nenhuma diferença para suceder entre brasileiro nato e naturalizado. Não tem diferença para sucessão entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Então não tem essa diferença. Então não vou trazer nenhum tipo de diferença nesse sentido. Então, letra A, a gente tira ela. Ela ofende o artigo 12, parágrafo 2º, que só existem diferenças entre natos e naturalizados propostas pela Constituição, e a Constituição não propõe nenhuma diferença entre nato e naturalizado nas situações de sucessão. Então não tem diferença entre nato e naturalizado aqui em situações de sucessão. B. Sempre pela lei brasileira, uma vez que os imóveis se encontram no Brasil, ainda que a lei pessoal de Pablo seja mais favorável a Marina e Gabriel. Olha só que interessante. A discussão de imóveis situados no Brasil é competência exclusiva do Judiciário brasileiro. Isso está previsto no CPC e isso está previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Contudo, as regras de sucessão poderão ser utilizadas ou as regras de sucessão brasileiras ou regras de sucessão do país estrangeiro, se estas regras forem mais favoráveis para os parentes brasileiros. Então, se a regra estrangeira for mais favorável para os parentes brasileiros, poderá ser utilizada. Portanto, a letra B que diz, sempre pela lei brasileira, uma vez que os imóveis se encontram no Brasil, ainda que a lei pessoal de Pablo seja mais favorável, está errado. Tá? Se a lei pessoal do Pablo, ou seja, lá do país o qual ele é natural, o qual ele faleceu, o qual ele é domiciliado, for melhor para os seus filhos brasileiros, regrando esses bens que estão aqui no Brasil, ela será aplicada. E aí que eu destaquei, o que nós temos é imóveis situados no Brasil, a competência do Judiciário brasileiro. Mas o Judiciário brasileiro poderá exercer a sua competência aplicando lei estrangeira e não a lei brasileira. Porque a própria Constituição assim permite no artigo 5º, inciso 31. Então esse cuidado é importante. Letra C, sempre pela lei pessoal de Pablo,
uma vez que ele nasceu em território estrangeiro, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel. Não, é pela lei brasileira, em favor dos brasileiros, dos familiares brasileiros, e se excepciona a possibilidade da aplicação da lei brasileira se a lei estrangeira, né, se a lei pessoal do Pablo, que é o autor da herança, ou seja, o defunto, de cujos, se a lei pessoal de Pablo for mais benéfica aos seus familiares brasileiros. Então, não é o caso aqui de sempre ser a lei pessoal de Pablo. Não é. A regra é que seja a lei brasileira. Mas poderá ser a lei pessoal de Pablo se ela for mais benéfica aos familiares brasileiros. Então, a letra C, errada. Letra D, a lei brasileira, salvo se a lei pessoal de Pablo for a mais favorável a Marina e Gabriel. Isso é o exato texto do artigo 5º, inciso 31. Esse é o exato texto do artigo 5º, inciso 31. Portanto, a lei brasileira, salvo se a lei pessoal de Pablo for mais favorável a Marina e Gabriel. Esse é o texto do artigo 5º, inciso 31. Portanto, me parece ser a nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha na letra E para ver se não tem problema algum. Letra A está errada, letra B está errada, letra C está errada, agora vamos para E, porque a D identificamos como certa. Letra E, ou E, dependendo do local do Brasil, né? Sempre que a lei pessoal de Pablo, sempre pela lei pessoal de Pablo, uma vez que teve como último domicílio sua terra natal, ainda que a lei brasileira seja mais favorável a Marina e Gabriel. Não, não é sempre pela lei pessoal de Pablo. É pela lei brasileira. E abre-se uma exceção, uma excepcionalidade para aplicar lei estrangeira se essa lei for mais favorável aos familiares brasileiros que vão receber, que são os sucessores que vão receber os bens. Então, esse é o ponto, esse é o elemento aqui bastante importante para a gente poder destacar. Beleza? Fechou? Então, nosso gabarito é a letra D, de Dinamarca, de dado, né? De Deus. Letra D de dado, letra D de Deus, letra D de Dinamarca. Esse é o nosso gabarito, a gente consegue ver aqui, ó. Deixei destacadinho aqui a letra D, de dado, de Dinamarca. E a gente consegue ver a fundamentação aqui central, que é o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Então, a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Artigo 5º, inciso 31, certo? Trazendo, então, a Constituição Federal, essa parte aí da herança, sucessão, certo? Que é logo depois da propriedade, que fica escondida ali no artigo 5º e que, quando vem, dá um susto nos alunos, né? Porque os alunos se perdem nessas discussões. Nós não vamos se perder mais. Vocês viram exatamente as possibilidades, as discussões possíveis a respeito sobre esse tema, e a gente aqui finaliza a nossa aula, fecha o nosso estudo e deseja para vocês um ótimo estudo, uma ótima preparação, e fiquem sempre aqui conosco no nosso canal. Além disso, fica o convite. Venham participar do nosso canal de membros, onde vocês vão ter acesso a diversos benefícios e vantagens que vão ajudar, que vão auxiliar e vão melhorar seu rendimento e seus estudos. Forte abraço para vocês, tudo de bom e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.